Vamos fazer aqui então um tour pelas funcionalidades do bloco financeiro Sprint Backlog 04. Tá? Inicialmente eu tenho aqui o fluxo de caixa, ok? Eu preciso informar um período, tá? Vou informar aqui, por exemplo, o período de janeiro de 2016. Então o sistema vai buscar as informações referente a esse período, tá? Então nós temos aqui algumas entradas, tá? Temos aí também algumas saídas, certo? Então aqui o usuário vai visualizar essas informações. Aqui é possível realizar o filtro pela conta caixa, tá? No caso aqui, eu estou trabalhando aqui apenas com uma conta caixa, então os dados que serão visualizados aqui na outra tela serão os mesmos, tá? Então aqui nós temos essas mesmas informações, só que nós temos aqui também um totalizador, tá? Então temos aqui os totais a receber, tá? Os totais a pagar e o saldo desses lançamentos, ok? Então dessa forma aqui, o usuário ele poderá acompanhar o fluxo de caixa da empresa. Aqui no movimento caixa-banco, tá? Nós temos procedimento parecido com o fluxo de caixa. Vou selecionar aqui também o período, carregar as informações, ok? Nós temos aqui as informações referentes ao movimento caixa-bancos, tá? Podemos realizar também o detalhamento dessas informações, ok? Sendo que aqui nós temos os valores referentes ao fechamento, tá? Então aqui, além do usuário visualizar essas informações, o usuário também, tá? O colaborador ele vai poder realizar um determinado fechamento, tá? Então nesse caso aqui, os dados do fechamento aqui, o saldo anterior de 0, aqui temos os recebimentos, temos aqui também os dados de pagamentos, o saldo em conta, tá? Os cheques não compensados e o saldo disponível, ok? Então aqui o funcionamento é similar ao do fluxo de caixa, mas nós temos aqui algumas outras opções, tá? Então, por exemplo, aqui o usuário pode processar esse fechamento e essas informações serão armazenadas no banco de dados. Agora eu estou aqui acessando então a tesouraria, tá? Na tesouraria nós temos aqui a opção de emissão de cheque, certo? Na verdade essa tela aqui é a mesma que nós temos lá no módulo contas a pagar, tá? Então aqui o usuário ele vai poder realizar as emissões dos cheques, ok? No caso ali já foi selecionado parcela vencida, então o sistema não permite esse procedimento. No caso aqui, agora sim, foi selecionado duas parcelas que não estavam vencidas, é possível selecionar um cheque, tá? Emitir um cheque para realizar os devidos pagamentos, ok? Bom, além da emissão do cheque, nós temos aqui também o resumo da tesouraria, ok? Nós temos aqui que informar um período, certo? Eu vou carregar esses dados e aqui nós visualizamos então este resumo, tá? Visualizamos aí as entradas e também as saídas, ok? No caso aqui é possível filtrar pela conta caixa, mas aqui como eu tenho registro somente com essa conta caixa, os dados visualizados serão os mesmos, ok? E eu tenho também o totalizador, tá? Então aqui no resumo dessa tesouraria aqui para o mês de janeiro de 2006, eu tenho a receber R$90, a pagar R$20, então fica aí um saldo de R$70, ok? E temos aqui também a custódia de cheque, tá? Então inicialmente eu tenho uma relação dos cheques que foram emitidos, aliás, os cheques que foram recebidos, tá? Então esses cheques aqui foram recebidos e é possível realizar o controle da custódia desses cheques, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho os dados da conta caixa, os dados da pessoa, certo? Os dados do cheque, como o banco, a agência, número. E aqui logo abaixo eu tenho os dados da custódia, certo? No caso aqui a data em que foi realizada essa custódia, a tarifa dessa custódia e também a comissão que foi paga para realizar
essa custódia, ok? É possível informar também os dados do desconto, se houverem essas informações, e aqui nós teremos o total recebido, tá? No caso aqui, o valor do cheque recebido de R$100, mas devido aqui às tarifas de custódia, né? No caso a tarifa e a comissão de custódia, o valor recebido desse cheque será de R$90, ok? E agora eu tenho aqui então a conciliação bancária, tá? Vamos acessar aqui essa opção. No caso é o extrato conta banco, ok? Então inicialmente aqui eu tenho uma relação das contas caixas, tá? Cadastradas no sistema. Vou selecionar então uma dessas contas caixas, ok? Tenho que informar aqui também um período, certo? E vou atualizar essas informações. Inicialmente não foram encontrados registros, tá, para esse período aqui, então é possível realizar a importação, tá, de um arquivo OFX. O OFX é um padrão internacional aí de comunicação entre bancos, tá? No caso aqui, eu vou pegar aqui esse arquivo que eu tenho aqui de exemplo e vou fazer o upload para o servidor, tá? O servidor então vai fazer um processamento e mostrar aqui essas informações do extrato que foi importado, tá? Bom, com essas informações do extrato, agora também é possível, só aumentar aqui a quantidade, ok? Nós temos aí todos os registros visualizados agora. É possível realizar aqui a conciliação dos lançamentos, tá? Então vou realizar essa conciliação. O sistema ele vai pesquisar no banco de dados para tentar encontrar essas informações aqui no banco de dados, tá? No caso aqui, essas informações não foram localizadas, tá? Então por isso que esses lançamentos eles não foram conciliados, tá? Ficaram 2 lançamentos aqui sem realizar, sem essa marcação de conciliado, porque esses lançamentos são cheques. Então eu tenho que fazer aqui a conciliação dos cheques também, ok? Esses cheques também não foram localizados na base de dados, tá? Então também foram marcados aqui como não conciliados. Caso essas informações tivessem sido localizadas no banco de dados, teriam sido marcadas com sim, certo? E, por exemplo, aqui, se um número de documento fosse localizado, mas o valor, se houvesse divergência no valor, seria marcado aqui uma observação sobre este registro, ok? Bom, depois de realizar esses procedimentos, é possível então salvar os dados desse extrato, ok? Bom, aqui abaixo nós temos aí uma totalização também, tá? Então aqui nós temos os créditos, os débitos e o saldo referente a esse extrato, tá? O extrato aqui deste período.